Bom dia! Na aula de hoje vamos trabalhar mídia e identidade. Já pensaram o que é identidade? Já se questionaram por que a identidade é tão importante na nossa vida? Porque é tão importante nós compreendermos e identificarmos qual é a nossa identidade? O que nós utilizamos para construir a nossa identidade? Se não, vamos pensar. Primeiro, a gente vai conceituar o que é identidade, explicar o que significa identidade. Identidade é o reconhecimento de que um indivíduo é o próprio indivíduo, é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa. Em filosofia é muito difícil nós explicarmos o que é identidade, porque é muito amplo, tem muitas respostas. Mas, de maneira particular, identidade é aquilo que te define enquanto pessoa, te define enquanto você, né? São aquilo que é particular, que é seu, que é somente seu. São as características próprias, suas, particulares, que te fazem ser única no mundo, que te fazem ser uma pessoa única, que te fazem ser uma pessoa exclusiva no mundo. Então são as características próprias, suas, que te identificam no meio da multidão, que te tornam uma pessoa única, que te tornam uma pessoa especial no mundo. E aí, é claro, a questão da identidade pessoal diz respeito às condições sob as quais uma pessoa, em um momento, é a mesma pessoa de um outro momento. A identidade, ela identifica o sujeito frente à sociedade. Por que a identidade, pessoal, ela é extremamente importante? Porque é a identidade que me identifica frente à sociedade. No meio de inúmeras pessoas, é a minha identidade, as minhas características, o meu modo de ser, o meu modo de agir, o meu modo de pensar, que me identifica, que me individualiza, que me faz ser uma pessoa única e diferente das demais, que me dá o caráter de individualidade. É algo importante que afirma a minha individualidade, que afirma a minha subjetividade, que afirma a minha personalidade e que não me faz ser uma massa, que não me faz ser mais um no meio da multidão. Não, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa e devo ser respeitado por aquilo que eu sou. Eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho as minhas características e as pessoas devem respeitar isso. Por isso que a identidade é algo extremamente importante. É importante que nós, ao longo da história, vamos construindo a nossa identidade, a gente vai construindo a nossa individualidade, a gente vai construindo a nossa personalidade e vamos nos firmando enquanto pessoa, com as nossas próprias características. A gente vai se construindo, né? Cada pessoa tem o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de se relacionar, o seu modo de se expressar. E todas essas características formam a sua identidade, formam o seu jeito de ser no mundo. Isso é muito importante, a gente se conhecer e firmar a nossa identidade, construir a nossa identidade. A gente não pode ser mais um, né, mais um que vai com os outros. Não, a gente tem que ter opinião, a gente tem que ter uma postura frente à sociedade. Não é porque todo mundo faz o que a gente faz. Não, a gente tem que ter opinião, a gente tem que ter discernimento. E tudo isso faz parte da nossa identidade. Quando nós vamos nos construindo a nossa individualidade, construindo o nosso modo de ser, o nosso jeito de ser, a gente vai imprimindo o nosso ser no grupo em que nós estamos inseridos. As pessoas passam a nos respeitar por aquilo que nós somos, né? Passam a nos respeitar pelo nosso jeito de ser, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de pensar. Então, a individualidade é algo muito importante. A identidade é algo muito importante. Só uma ressalva: individualidade é diferente de individualismo, tá, pessoal? Individualidade é algo positivo, é reconhecer-se como si mesmo frente aos demais, enquanto que individualismo é uma atitude negativa, egoísta, de não reconhecimento do outro e da própria vida em sociedade. Então, individualidade é firmar o meu jeito de ser. Eu estou em sociedade, eu convivo com outras pessoas, eu respeito as outras pessoas e eu tenho o meu modo de ser, o meu jeito de ser. Também quero que as pessoas respeitem isso. Individualismo é o cara egoísta, o cara que não liga para as outras pessoas, que não se preocupa com as outras pessoas e tudo tem que ser do jeito dele. Então, uma coisa é individualidade, outra coisa é individualismo. Tá? Construir a nossa identidade é algo extremamente importante. E nós estamos numa idade de ir construindo a nossa identidade. Porque ao construirmos a nossa identidade, a gente possibilita, né, a identidade possibilita aos sujeitos se reconhecerem como pessoas, se reconhecerem como cidadãos, pessoas que são portadores de direitos, mas também de deveres. Ao construirmos a nossa identidade, a gente não vai cair no modismo, a gente não vai viver simplesmente por modismos, a gente não vai se deixar levar, a gente não vai deixar de ser quem nós somos simplesmente
para ser aceito por um grupinho social ou para ser aceito por os amiguinhos e amiguinhas. Porque se eu não for do jeito delas, daquele grupinho, elas não vão me aceitar, eu vou ser excluída. Não! Eu não tenho que deixar de ser o que eu sou. Eu não tenho que deixar de ter a minha identidade. Eu não tenho que deixar de ter a minha personalidade para ser aceita por um grupo. Não, as pessoas devem me amar, as pessoas devem me aceitar do jeito que eu sou. Então eu não tenho que simplesmente... ele diz ali, ao reconhecer a nossa identidade, podemos nos impor socialmente e não simplesmente mudar nosso jeito de ser para sermos aceitos nesse ou naquele grupo. Ora, o seu jeito de ser, o seu modo de agir. Então, se você não é porque você tem que ser o que você é. E as pessoas têm que te aceitar, as pessoas, claro, né? As pessoas vão te aceitar, vão te amar do jeito que você é. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque por vezes a gente quer ser aceito num grupinho e a gente deixa de ser o que nós somos. Deixamos a nossa identidade e começamos a agir conforme aquele grupinho. Mas a gente não é aquilo. Então nós temos que ter muito claro quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Quais são os nossos valores? E isso toma muito cuidado. Porque às vezes a gente tem aquele grupinho que são os legaizinhos e a gente quer fazer parte daquele grupo, mas aquele grupo faz coisas que não são tão legais. Fazem coisas que não são tão interessantes assim. E aí às vezes a gente começa a ter algumas atitudes, alguns comportamentos que não são nossos, simplesmente para agradar, simplesmente para ser aceito. Isso não pode acontecer. As pessoas devem nos aceitar como nós somos. Se eles querem fazer bagunça, mas eu não sou de fazer bagunça. Eu sou de viver, fazer as coisas certas. Então eu vou continuar fazendo as coisas certas. Vocês querem me aceitar assim ou não? Se não querem, ok, muito bem, mas eu não vou mudar o meu jeito de ser. Eu não vou mudar a minha identidade simplesmente para ser aceito, né? Simplesmente para agradar aos demais. Não, a nossa identidade é algo muito importante. É o que nos faz ser o que somos frente à sociedade. Então a identidade é essencial na nossa vida. É o que nós somos, né? Nós não podemos mudar isso. Nós podemos melhorar, aperfeiçoar, mas não mudar para agradar a alguém. Isso não pode acontecer. Então, aqui tem um poeminha que está lá na apostila de vocês. Eu, etiqueta. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Agora sou anúncio. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Né? Carlos Drummond de Andrade. Ora, pessoal, o que esse poema está mostrando? Ao negarmos a nossa identidade, ao negarmos quem somos, deixarmos de lado quem somos, acabamos por não termos mais a nossa própria identidade. A gente ali no poema, o que aquela pessoa se tornou? Apenas um objeto, seguindo modismos, só modismo. Aí todo mundo faz, eu vou fazer também. Aí todo mundo veste, eu vou vestir também. Aí todo mundo faz isso, eu também vou fazer. E aí você vai deixando de lado quem você é, deixando de lado a sua identidade e passa a ser objeto de modismos, passa a ser objeto de manipulação da mídia, da propaganda, entre outras coisas que vão ferir o nosso ser. Então, nós temos que identificar quem somos, nos reconhecer enquanto sujeitos. Então, somente assim a gente vai ser livre, né? Somente assim a gente vai ter autoestima. E aí a gente não vai ficar sofrendo porque eu não me enquadro num padrão, porque a mídia coloca que todo mundo tem que ser alto, magro, ou baixo, ou assim, ou assado. E eu não consigo me enquadrar nesse padrão, então eu não vou ser aceito. Mentira. Você é você, você tem a sua identidade. Se você sabe quem você é, você não vai precisar ficar se preocupando com modismos. Você não vai ficar se preocupando em agradar. Você não vai ficar se preocupando em ter que se adequar a padrões. Não, deixa isso de lado. Você é você, você tem que se amar do jeitinho que você é, né? Do jeito, com todas as suas características que te definem, que te tornam único, né? Um sujeito único, um ser realizado, feliz, pleno, independentemente de padrões, independentemente do que a mídia diz. Porque senão você vai se tornar apenas uma propaganda ambulante. Vai se tornar simplesmente uma pessoa infeliz porque está seguindo padrões, entre aspas, que não existem, né? Que não existem. Nós não temos que deixar de ser aquilo que somos. Ok, pessoal? Então, a identidade é construída aos poucos, identificando o que somos, quem somos, frente à sociedade, imprimindo o nosso ser, o nosso jeito de ser, de agir, de pensar, e não deixar isso de lado para agradar, para fazer parte de um grupinho ou para seguir padrões impossíveis de serem alcançados, né? Impossíveis. Não seguir modismos, não nos tornarmos uma etiqueta, uma propaganda ou pessoas infelizes
porque acaba sucumbindo à manipulação da mídia, à manipulação dos modismos, ou à manipulação simplesmente de coisas supérfluas que não nos fazem ser aquilo que somos. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima aula.